Amém? Efésios capítulo 1. Irmãos, essa semana foi uma semana, digamos assim, muito profética na vida dessa igreja, né? Deus falou muita coisa essa semana. O Senhor trouxe, assim, muitas coordenações, muitos alinhamentos, né? E foi uma semana realmente, assim, uma glória nas nossas vidas. E eu creio que o Senhor está nos convocando para um novo tempo. Deus sempre faz as coisas na hora certa, no dia certo, né? Eu acredito piamente nisso, que todo mundo tem o dia de nascer, todo mundo tem a hora de morrer, nada foge do controle do Senhor. A Bíblia fala, no ano que morreu o rei Urias, no dia que morreu fulano de tal, Deus fez tal coisa. E eu creio que esse mês de junho, essa virada desse primeiro semestre de 2022, né? O Senhor está movendo um novo tempo na vida dessa igreja. Deus age nos ciclos, não é verdade? Se a gente for ler a Bíblia, a gente vê de geração em geração, de ciclo em ciclo na história. E a gente precisa estar muito alinhado com isso. Se você está aqui hoje, porque Jesus queria exatamente que hoje você estivesse aqui. Eu creio muito nessas coisas, que nada acontece por acaso. E nós vamos falar sobre oração, amém? Vamos falar sobre oração, vamos falar sobre jejum. E quem sabe durante essa palavra o Espírito Santo vai te convocar para jejuar essa semana, para jejuar esses dias. Se talvez você nunca fez um jejum na sua vida, quem sabe essa semana vai ser a primeira vez. Se você ainda não teve um despertamento na sua alma para orar, e talvez você tenha transferido essa responsabilidade para alguém, eu espero que o Espírito Santo te esclareça que essa responsabilidade, ela é sua. Amém? E sexta-feira nós estávamos aqui orando, e Deus me colocou uma pergunta assim no coração, para perguntar para a igreja, diz assim, Luciana, pergunta à minha igreja, se vocês vão perder a batalha. Vai, Jesus, né? E eu fiz essa pergunta, irmãos. Deus tem colocado vários desafios, cada um de nós temos desafios pessoais, não é verdade? Na nossa família, na nossa saúde, casamento, com filhos. Nós temos alvos, às vezes, dentro dos nossos relacionamentos com amigos, né? Com irmãos. A Bíblia fala que há um amigo mais chegado com o irmão. Nós temos desafios como corpo, como casa de adoração aqui nessa igreja local. E nós temos desafios a nível de reino de Deus no mundo inteiro. Você não está incluído só aqui na igreja local. Você não está incluído só lá no seu grupo familiar. Você está excluído num reino universal. E Hebreus fala de um reino, além de ser terreno, ele é celestial, junto com a milícia de seres celestiais, que não cita nem nome na Bíblia, que seres são esses que estão lá, entre querubins, serafins, arcanjos, anjos. E a Bíblia fala de uma milícia celestial. Talvez tenha mais coisa lá em cima, que a gente não deu nem para se escrever o que é que existe lá, no qual você e eu estamos inseridos. E quando eu tenho essa consciência de que eu sou parte desse reino, de certa forma invisível também, né? Eu passo a assumir uma responsabilidade maior diante desse reino, amém? Então, a pergunta que o Espírito Santo te faz é, você vai perder a batalha ou você vai ganhar essa batalha? Irmãos, nem tudo na Bíblia foi vitória. Se a gente for ler aqui algumas histórias da Bíblia, houveram alguns momentos, nós vamos ler sobre algum deles, na medida que der tempo aqui, eu quero tentar correr, que alguns homens de Deus perderam algumas batalhas. Saul perdeu batalha, Josué perdeu batalha, Davi perdeu batalha, alguns juízes perderam batalhas. Por quê?
Teve uma viagem que o apóstolo Paulo queria fazer, que a Bíblia fala que Satanás não deixou ele chegar no país que ele queria chegar, que Satanás impediu que Paulo chegasse, não foi Deus. Então isso me faz pensar, irmãos, que nós não somos infalíveis. E nós temos uma falsa impressão de que às vezes por eu estar inserido na igreja, né? Acabamos de adorar, bom seria deixar o Jorge cantar para nós o dia inteiro, né? De segunda, deixar o Jorge aqui nesse deleite dele, maravilhoso. Mas as coisas não funcionam assim, não é só isso o reino, amém? Tem outras coisas incluídas nesse reino, então não é infalível. Deus é infalível, mas nós não. E algumas coisas Deus não consegue ter total, Deus não obtém a vitória aqui na terra, por quê? Porque Ele colocou um reino, Ele com a vontade dEle para ser submetido e executado através dos filhos. Quem está me entendendo? E quando esses filhos não dão a resposta correta, ao nível de batalha que você tem que enfrentar, meu irmão, você vai perder, mesmo com o Deus que você tem do seu lado. Porque Deus é um Deus de princípios. E um dos princípios é que você precisa pegar a sua espada, o seu escudo, seu capacete, calçar os seus pés com a preparação do evangelho da paz, amarrar o cinto da verdade para a sua roupa não cair e ir em frente. A Bíblia fala que a nossa salvação e a responsabilidade por ela é individual. Inclusive que uma criança se dá conta pelas suas ações. Mas nós às vezes estamos tão protegidos dentro da igreja que a gente pensa assim, eu estou aqui protegido, né? Hoje de manhã eu estava aqui numa reunião com o Ministério Infantil e a gente falou exatamente sobre isso, que às vezes os pais, por pensar que, não, deixei meus filhos no culto das crianças, então está tudo resolvido na vida dos meus filhos. Deixei meus filhos no culto do jovem com o pastor Gustavo e a Paula, está tudo resolvido. Meu filho está lá no culto dos jovens, está beleza, irmãos? Não! Os filhos de Davi estavam dentro de um palácio onde havia adoração 24 horas naquele reino. E a filha de Davi foi estuprada em um reino que havia adoração 24 horas. Sim ou não? O que estava errado então? Se tinha adoração? Hoje se prega tanto, adoração 24 horas, torre 24 horas. Irmão, Davi tinha tudo isso. Tinha uma estrutura de adoração pronta. Mas faltou batalhar da maneira correta. A adoração 24 horas, ela era uma parte do que tinha que ser estabelecido. Uma outra parte do que precisava ser estabelecido num reino. De repente, talvez Davi cantou tanto, adorou tanto. Pastor Luciano, quem está escandalizado comigo, me perdoe, irmão, se eu vou te escandalizar nessa noite. Mas só cantar e adorar e deixar o povo lá 24 horas, não era assim. E ele se distraiu porque se deu por garantido. Por isso a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma das coisas dessa, irmãos, é a gente não se dar por garantido. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 23, fala assim. Olha que coisa maravilhosa. Eu amo o livro de Efésios. Vamos ler primeiro o versículo 3 ou versículo 4, depois a gente chega lá. Efésios 1, 3 e 4, Bruno. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Vamos ler aqui com o Bruno aqui na parede, vamos lá juntos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado em Cristo nas regiões. Está tudo lá. Está tudo lá. Não adianta eu ir lá tentar pegar aquilo que o Vinícius tem que pegar. A herança do pastor Vinícius é uma, a minha herança é outra. Diga para o seu irmão, você precisa ir atrás da sua herança. Do que te pertence por direito. Tudo está nas regiões celestiais, irmãos.
E para você alcançar aquilo que está nas regiões celestiais, nós precisamos orar sem cessar. Diga comigo, orar sem cessar. Orar sem cessar. Quantos querem oferecer seu corpo numa oração sem cessar? Queria que você fechasse os seus olhos ao Senhor. Que você consagrasse a sua vida. Se talvez você tenha tido o pecado de não orar. Se talvez você tenha tido o pecado de não oferecer a Deus o seu corpo em oração. Os seus olhos, a sua mente, a sua boca em oração. Que você peça perdão ao Senhor por não estar sendo perseverante e não enxergar a falta de oração como um pecado na sua vida. Senhor, nos alinha novamente com esse mandamento da Tua palavra. Esse mandamento, Senhor, de orarmos sem cessar. Todas as coisas estão nas regiões celestiais. Abra comigo em Mateus capítulo 18. A igreja foi concedida o poder, diga assim comigo, oração é manifestação de um poder concedido aos filhos. Quando você está orando, você está exercendo um poder que foi concedido a você. Porque muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor, irmão, porque nós não estamos usando esse poder que nós temos no poder do nome de Jesus. Pense em algumas coisas que precisam ser transformadas agora. Na sua casa, na sua vida, talvez em algum filho seu, no Brasil. Essa igreja tem falado tanto de nações, de enviar pessoas, mas o meu coração está extremamente incomodado. E nessa semana o Senhor nos deu uma palavra dizendo que a armadura que essa igreja está usando, ela não é mais suficiente para nós alcançarmos a herança que o Senhor tem alcançado por nós. Nós precisamos renovar nossa armadura aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mateus 18, de 19 a 20. Vamos ler, Bruno, por favor. Se você quiser ler junto na parede, para você despertar, vamos ler juntos. Vamos lá? Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia! Quantos podem dizer aleluia junto com o pastor Vinícius? Você está enxergando o poder que te foi concedido? Isso não depende da idade que você tem. Isso não depende do sexo que você tem. Isso não depende da profissão que você tem. Isso só depende de você ser um filho de Deus, de você ser igreja. Irmãos, nós precisamos usar desse poder para avançar. Você não pode batalhar algumas coisas sozinho, você precisa convocar a sua igreja. Você precisa aprender a convocar os seus irmãos. Hoje eu dei palavra para 2 casais e falei, entra num jejum de 3 dias junto com seu esposo e com sua esposa. Porque isso é algo muito poderoso no reino do Espírito. 2 corações unidos em um mesmo propósito. Hoje é o dia dos namorados, meu namorado não está aqui, né? Também, graças a Deus, amo ele todos os dias. Mas como eu já percebi, como aquilo que eu entro em concordância com o Voneir, o poder que isso tem, a diferença que isso tem feito na nossa vida e na vida das outras pessoas. Porque nós concordamos a respeito das mesmas. Eu coloquei uma oração para nós fazermos aqui, gostaria que o Bruno colocasse ela. Uma oração de dedicação. Eu não quero fazer você pecar com essa oração. Mas eu quero te incentivar. Porque talvez você nunca entrou num nível de entrega assim ao Senhor. Talvez você nunca realmente entrou num nível de falar assim, Senhor, usa o meu corpo para falar com o Senhor em favor de mim, em favor dos outros, em favor deste país, em favor de tanto. Irmãos, para você orar é necessário um nível de dedicação. Queria que o Bruno colocasse essa oração aí, por favor.
Eu não quero te obrigar a ler essa oração, não, mas se você, de repente, reconhece e fala assim, Senhor, eu tenho falhado, eu preciso ser humilde, eu preciso aprender. Na verdade, Senhor, eu falava a verdade, eu sou bem carnal. Eu tenho prazer em jogar bola, eu tenho prazer em comer uma pizza depois do culto, eu tenho prazer em ir na casa da minha mãe, mas prazer de falar assim, eu vou agora entrar no meu quarto, fechar a porta, orar, Senhor, para mim é muito difícil. Então, quer dizer que você deveria ler essa oração. Se talvez você está como Marta, correndo de um lado para o outro, não tem tempo para parar para orar. Eu quero te convidar pela fé, em nome de Jesus, a você ler essa oração comigo. Quem quiser ler, vamos. Vamos ler? Graças te dou, ó Pai, por me haveres criado conforme tua imagem e semelhança. Agradeço-te a faculdade de decidir e escolher. Reconheço que me deste uma vontade livre para agir de acordo com os teus propósitos. Sou livre para praticar o bem e seguir a verdade. Lançando mão da minha liberdade de escolha, decido seguir o teu caminho e fazer a tua vontade. Teus propósitos são elevados, santos, puros, perfeitos e eternos, e a eles inclino o meu coração. Renuncio meus próprios caminhos e planos, submetendo-os aos teus, porque reconheço-te como meu Senhor supremo e entreguei-te todo o meu ser, mediante uma decisão da minha vontade. Digo-te agora, como Jesus no passado, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Não se faça a minha vontade, mas a tua. O passado e o futuro para ti são o eterno presente, e não importa o que o futuro me reserva. Sei que será glorioso quando ele está em ti. Recuso-me a seguir o erro e a decidir-me pela carne, pelo mundo ou por Satanás. Tua verdade, Pai, iluminará o meu coração. Com a direção do teu Espírito, saberei discernir o teu plano e alegremente o seguirei, numa atitude de obediência e rendição incondicional na minha vontade a ti. Rejeito toda e qualquer prisão na minha vontade. Minha obediência a ti será a expressão da incansável busca do conhecimento do teu plano, para que ele me possa submeter inteligentemente, consciente das consequências da minha decisão. Meu Pai, reconheço que ainda estou a caminho da maturidade e corro o risco de não discernir claramente a tua vontade em alguma área da minha vida. Eu quero, porém, dizer-te que tens liberdade de interferir na minha vida e mostrar-me o erro. Livra-me do engano e de desviar-me dos teus caminhos. O que eu mais quero na minha vida é andar de acordo com a tua santa vontade. De toda a minha vontade, busco a ti, Senhor, e te encontro, e tu me dás descanso ao redor. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu. Guia-me o teu bom espírito por um terreno plano. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, e nessa vontade tenho sido santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez
para sempre, pelo que clamo do mais profundo do meu ser. Seja feita a tua vontade em minha vida, de um modo tão perfeito como ela é feita no céu, e viverei para a tua glória. Amém. Amém? Sua vida já está diferente? Você viu como é importante orar com sabedoria? Você viu como é importante você orar segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus? Você viu como é importante você subordinar o que você está falando com Deus, de acordo com o que está escrito nessa palavra? E você viu como é importante você conhecer essa palavra? Para que a sua alma não te conduza ao erro. Abra comigo aqui em Josué. Vamos começar a falar de oração. A vontade de Deus é que nós oremos sem cessar, amém? Se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, uma delas, com certeza, é que você ore. Em todo tempo. Tudo precisa começar na oração, na vida do crente. Aqui nós temos o exemplo de uma batalha perdida. Porque faltou luz. Josué já estava totalmente disposto, já tinha conquistado algumas cidades para Deus e estava tudo indo a 100 por hora. O povo de Israel, o exército de Israel, sob o comando de Josué, estava todo vapor. Sabe quando você está assim com tudo? E está tudo dando certo na sua vida? De repente, acontece alguma coisa fora do plano. Você pensa, como assim? Como assim? Estava indo tudo tão bem. E eles foram para conquistar a cidade de Ai. Só que na conquista da cidade de Ai, na próxima batalha que tiveram que enfrentar, ele se deu por garantido. Ele não parou para escutar o Senhor assim, Senhor, será que está tudo bem? Ou será que está faltando alguma coisa em Israel? Será que tem algum parafusinho fora do lugar? Será que tem alguma brecha na minha vida? Será que os meus filhos estão vendo pornografia? Será que o meu dízimo, minha oferta na casa de Deus está tudo certo? Será que o meu imposto de renda está em dia? Será que a minha boca, será que eu não peguei com a minha boca esses dias? Será que eu não falei mal de alguém? Será que eu não desejei o mal de alguém nesses dias? Hello? Essa era a situação. Aí o que acontece? Eles perdem a batalha na guerra de Ai. Diga assim, toda batalha perdida na vida de um crente, não vai afetar só ele. Vai afetar todo o corpo. Peguei na mão do seu irmão e fala, meu irmão. É por isso que a gente toma ceia aqui. Porque depende do corpo. Vocês estão me entendendo? Por isso nós precisamos ter uma consciência como igreja. De todos os países que o Senhor tem colocado. De todas as cidades que nós temos orado para avançar. Porque vai depender do corpo. Josué capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Ave, em oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram Josué e lhes disseram, não suba teu povo, subam 1 ou 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como águia. Um dos nossos grandes erros na oração, irmãos, é desprezarmos as artimanhas de Satanás.
A igreja não pode desprezar que nós temos um inimigo que está olhando para nós o tempo inteiro, rugindo como um leão, tentando nos devorar. Não vive em nome de Jesus desapercebido, como se o leão não tivesse na sua porta querendo te devorar. Porque quem tem que resistir àquele que ruge como um leão é a igreja. É você que tem que resistir ao diabo, ao invés de desprezar quem ele é. Versículo 6, então rasgou Josué as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Diga assim comigo, na batalha perdida, o que eu preciso fazer? Orar. Quantos homens aqui, chefe das suas famílias, tem aqui? Levante as mãos os homens. Diga assim, eu sou o principal que devorar pela minha casa. Amém? Oração é coisa para homem. Por que eu estou falando aqui? Porque na nossa cultura tem um negócio que parece que quem tem oração são as mulheres. Não é? Parece que a cultura romana, você fala rezar, você já pensa aquele monte de rezadeira com um terço, rezando a novena, não sei do que, não sei do que, não sei do que. E os homens vão trabalhar, as mulheres ficam rezando. Na Bíblia não era assim. Na Bíblia parece que as mulheres ficavam em casa, lavando, cuidando dos meninos, e os homens iam orar. Cadê os homens de oração aqui em nome de Jesus? Os homens são os principais atalaias, irmãos. Porque nós podemos, às vezes, sermos enganadas com mais facilidade pelo inimigo do que vocês. Vamos continuar. Versículo 7. Disse Josué, Senhor Deus, olha o coração do intercessor. Porque fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos como ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam até debaixo de sua bagagem e opuseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas e tal. O que Josué faz aqui? Vou parar por aqui por causa do horário. Ele convoca um jejum geral no meio de toda a nação. Diga assim comigo, há coisas que só serão vencidas em meio a jejuns coletivos. Precisamos fazer convocações, homens aqui presentes. Tem coisas na sua casa que você vai ter que fazer um jejum coletivo na sua família. Nós já fizemos aqui, até precisamos fazer outro jejum com o Ministério de Louvor. Nós ficamos 21 dias comendo pão, água e semente. Foi uma bênção aquele jejum. Deu diarreia em todo mundo. Engraçado, né? Comendo pão, mas chegou depois de 15, 20 dias, todo mundo teve diarreia. Acho que, não sei. Mas foi uma bênção, irmãos. Porque o jejum coletivo, ele tem uma força maior, porque ele é um jejum feito em concordância. O jejum coletivo, ele é um jejum que ele não é um jejum egoísta. Às vezes eu não fiz nada errado, mas pode ser, vou pegar o pastor Vinícius Paquis, que ele fala bem alto, é bom Vinícius por isso, que ele vibra, né? Pode ser que eu não esteja em pecado, mas o Vinícius pecou, então eu me compadeço do pecado dele, eu vou jejuar para que ele e a casa dele não sejam destruídos. Quem está me entendendo? Senão, irmãos, não será destruído e a sua batalha será perdida. Quem está me entendendo? Aqui uma nação inteira estava envolvida. Dá para entender o nível de responsabilidade esse ano?
Quantos vídeos, quantos profetas de Deus estão convocando o Brasil para um jejum da igreja coletivo, para que a nossa nação não seja entregue na mão de Satanás. Mas se você pensar que isso não é um problema seu, você vai comer do pão que o diabo amassou. Dá para você entender? Que o que acontece hoje na Europa com a frieza espiritual, onde os países europeus, Portugal, onde nós estamos, irmãos, Portugal é um país comunista. Você sabia disso? Que o governo de Portugal hoje é um governo comunista. Lá com a foice e o martelo. Por quê? Porque a igreja não fez o jejum coletivo. Porque a igreja não guardou aquele país. Porque uma geração não passou para outra geração aquilo que era para ela herdar. Aquilo que nós vamos herdar como igreja hoje, no nosso nação, aquilo que os seus filhos vão herdar, pais e mães aqui presentes, vai depender dessa herança que você vai passar com eles em oração e em jejum. Senão seus filhos não vão enxergar a delegação que é dada a eles. Como aconteceu com o povo de Israel. Abra comigo em Lucas, capítulo 1. Quantos podem dizer, eu preciso me converter, Senhor, e orar? A começar em mim, Luciana, eu preciso me converter, Senhor. Eu preciso deixar de ser desobediente. Precisamos deixar de ser desobediente, irmãos. Irmão, nós não somos convertidos não, nós somos ruins, nós somos desobedientes. Nós somos muito morosos. Ah, pastor Luciano está falando domingo, mas eu não me programei. Acho que eu vou fazer isso a partir do dia 1º de julho. Porque agora para junho eu já tenho outras prioridades. Eu preciso, né? Ah, irmão, o tempo está passando. E se nós não avançarmos, Satanás vai avançando e tomando terreno, tomando as coisas que nos pertencem. A gente não orar e não entrar em batalha, sabe qual é o nome disso, irmãos? É covardia. Quando eu sei que uma coisa precisa ser feita, eu não faço, eu estou sendo covarde. Covarde. Coisas acontecem por você enquanto você oferece o seu sacerdócio de oração. Eu vou repetir essa frase. Coisas acontecem por você enquanto você oferece o seu sacerdócio em oração. Ofereça o seu sacerdócio em oração. Amo essa história. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, o rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Responda para o seu coração, o que é que Zacarias estava fazendo na hora que o anjo apareceu para a vida dele? Vou perguntar de novo, o que é que Zacarias estava fazendo? Orando. Coisas vão acontecer enquanto você ora. Irmãos, Deus prova o nosso coração. Deus não dá as coisas para a gente assim, só porque Ele quer dar. Ele prova o nosso coração. Ele estava provando Zacarias todo dia. Eu vejo Zacarias, para mim a palavra que define Zacarias e Isabel é a palavra fidelidade. Eles tinham uma rotina de fidelidade, sim ou não? Era uma rotina. Chegou a minha hora, é o meu turno, é a minha vez. Eu simplesmente, mais uma vez, eu vou fazer o que eu nasci para fazer. E ali fazendo o que ele nasceu para fazer. Diga assim, Espírito Santo, ensina o meu coração a fazer todos os dias para o Senhor
o que eu nasci para fazer. Uma das coisas que você nasceu para fazer é oferecer incenso para o Senhor todo santo dia. Porque hoje todos nós, inclusive as crianças, somos reinos e sacerdotes do Senhor. Somos sacerdotes dessa terra, irmãos. Mães, não falei dos pais, nós somos sacerdotisas, nós estamos amamentando, nós estamos orando pelos nossos filhos. Nós estamos grávidos, nós estamos orando pelos nossos filhos. Nós estamos fazendo a comida com amor. Nós estamos ali orando pelos nossos filhos. Amém? O Senhor vai fazer maravilhas por você enquanto você ora. Ele vai operar o impossível pela sua vida. Porque está para o seu coração, está vendo assim, eu não aguento mais a fidelidade do Vinícius, eu vou ter que fazer alguma coisa por ele. Porque ele é fiel todos os dias. Então, ele encontrou graça diante de mim. Irmãos, o fiel na rotina sacerdotal, ele encontra graça diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus. Abra comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Senhor, os discípulos te disseram, ensina-nos a orar. E eu quero te pedir nessa noite, Senhor, nos ensina a orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Para que Jesus nascesse, um homem e uma mulher passaram a vida deles orando. Você sabia que para as profecias se cumprirem é preciso da gente orar? E isso está na Bíblia? Houve 400 anos de silêncio, ali entre Malaquias e Mateus. Silêncio, onde Deus não se manifestou na terra. Até que Deus levantou alguns intercessores para orar, para se lembrar das profecias a respeito do Messias, para que esse Messias nascesse. Por isso, Apocalipse nos ensina a dizer, Maranata, a hora vem, Senhor. Irmãos, para o arrebatamento vir, nós precisamos pedir que Ele venha. Ou você vai querer ficar aqui para semente para sempre, para o anticristo? Eu não quero, irmãos. Diga assim, a oração, ela me leva também a desejar mais ainda as coisas celestiais do que as coisas aqui dessa terra. A oração, mas vai tirar você o foco só daquilo que é terreno. Porque o dia que você morrer, minha irmã, vai ficar tudo ali em frente à minha casa. Né? Irmão, de verdade, eu achei bom morar em frente ao cemitério. Diante de Deus, que eu falei, Senhor, que paisagem boa. Abrir essa janela, ver o cemitério. Porque pensar na morte me faz ver o tipo de vida que eu tenho que ter. Não é? Eclesiastes não fala que a casa do luto é melhor do que a casa onde dá festa, então a minha casa ela é top das galáxias. Porque eu vejo a morte da minha porta todo dia. E eu preciso parar para pensar o que eu estou fazendo na minha vida. Não é à toa que eu estou morando naquela rua, não, irmãos. Eu vejo propósito de Deus, sim. Pode rir se você quiser, não tem problema não. Mas eu estou sendo sincera. Porque até na rua que eu moro não é por acaso. Olha aqui Lucas, capítulo 2. Havia em Jerusalém, versículo 25. Em Jerusalém, um chamado Simeão. Homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E quem estava com ele? Repita comigo, o Espírito Santo estava com ele. Meu irmão, a oração, diga assim comigo, a oração. Vamos fazer igual o pastor Heber, né? Faz assim comigo, ela atrai. Ela puxa a glória de Deus para mim. E o Senhor me paga pela recompensa. Queridos, o Espírito Santo no Velho Testamento, ele só descia sobre os profetas. A Bíblia não fala que Simeão era um profeta. Mas o Espírito Santo fora do tempo estava com ele. Vale ou não vale a pena orar? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Diga assim comigo, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais,
entoando e louvando de todo o coração ao Senhor. Se nós formos lá para o Apocalipse, faz assim. Diga assim, Apocalipse fala que os 24 anciãos, na mão esquerda, tinham a harpa da adoração. E na mão direita, uma taça cheia de oração. Oração e adoração. Vamos dizer isso? Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Oração e adoração. Taça e harpa, taça e harpa. Efésios capítulo 5. Você quer ser cheio do Espírito Santo fora de tempo? Você quer ser cheio do Espírito numa época onde muitos estão abandonando a fé? Num tempo onde o amor de muitos está se esfriando, seja cheio do Espírito com harpa e oração, harpa e taça, harpa e taça, harpa e taça, harpa e taça. E você não vai perder a fé, e o seu amor não vai se esfriar, e você não vai errar no caminho, como Simeão, no meio de uma geração que não enxergou o Messias. Ele enxergou. Ele enxergou, irmãos. Isso aqui não era possível, o Espírito Santo não tinha descido na terra. O Espírito Santo não morava aqui ainda, irmãos. Eu acho que talvez mais ninguém tinha o Espírito Santo aqui nessa época. No meio do planeta. Né, pastor Vinícius? Só um tinha o Espírito Santo, que era Simeão. Diga comigo, o intercessor. Pela vinda do Messias. Aí você quer casar? Vai gerar seu casamento em oração e jejum. Vai gerar seu casamento em oração primeiro. Olha aqui, versículo 26, Lucas 5, 2, 26. Revelara-lhe o Espírito Santo, oh meu Deus do céu, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do... Irmãos, que intimidade que Simeão tinha com o Espírito Santo de Deus, não é não? Só falou com ele, com mais ninguém. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer com que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os... Oh, meu Deus, que intimidade é essa? Quem quer essa intimidade, diga: eu quero, Senhor. Você quer essa intimidade de Ana, de Simeão? Lá em casa a gente brincava assim, quando o Renatinho estava lá. Eu posso ir para o portão 5, né? Agora eu posso passar o portão 5, é o portão do cemitério, que tem vários portões lá, irmãos. É o que fica mais perto da nossa casa, é esse. É interessante, a gente fala pouco da morte, né, irmãos? Versículo 36, havia também, Lucas 2, 36, uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que viera com seu marido 7 anos desde quando casaram, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava como, irmãs? Repita comigo, taça e harpa, taça e harpa, taça e harpa. Adorava noite e dia em jejuns e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Diga assim comigo, jejuar e orar é oferecer a Deus sacrifícios espirituais. A oração é um sacrifício. Se você matricular no CTS, você vai receber um estudo sobre o tabernáculo. Ninguém podia chegar no Santo dos Santos sem que antes houvesse um sacrifício completo. Irmãos, esse sacrifício não sobrava nada. Você pensa uma churrasqueira feita de bronze. Não sei se você já viu aquelas tachão de bronze de cigano. Aquilo quente queima até
Se você chegar perto, você já queima, né? Uma vez eu fui fazer um doce num tacho daquele com a dona Silvéria, foi só um, para nunca mais, irmão. Um doce de pingo, ou doce que vale qualquer dinheiro, porque pensa num negócio difícil de fazer. O dia inteiro mexendo naquele tacho de cobre. A churrasqueira, vamos dizer assim, do tabernáculo era assim. Um tachão retangular de cobre, que tinha uma grelha. O animal era colocado ali, e aquele fogo não se apagava em nenhum momento. Não sobrava nada do animal que era ali sacrificado. Então, eu entendo que a minha vida hoje é esse sacrifício que foi queimado completamente nesse altar. Quando a gente canta aquela música, O Sacrifício Sou Eu, é disso que nós estamos falando, irmãos. Diga assim comigo, a vida do sacerdote é uma vida sacrificada. Por que Jesus teve que morrer sacrificado? Porque ele foi o primeiro entre muitos irmãos que ofereceu a sua vida de uma forma voluntária para ser sacrificado por amor aos outros. Quando você ora, quando você jejua, você tem que lembrar que você hoje é o sacrifício que está ali em favor de alguém. E se você não se sacrificar, meu irmão, a batalha vai ser perdida. Lógico que oração é sacrifício. Lógico que oração vai significar, talvez, se você tem que sair 7 horas de casa, vai significar ou você vai ter que orar das 11 à meia-noite, ou você vai ter que orar das 5 às 6, ou você vai tirar o período do almoço do seu trabalho, você vai lá para um canto, um escondidinho, vai para o banheiro, não sei para onde, pega a sua Bíblia e fica lá quietinho orando e deixa Deus te usar. Lógico que vai incluir um sacrifício, porque você vai deixar de fazer alguma coisa para orar. Lógico. Jesus nunca falou que seria diferente. Se alguém te falou que seria diferente, te ensinaram errado. Eu preciso te ensinar, então, o certo nessa noite. Olha aqui, 1 Pedro, nem li ainda, né? 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 4 e 5. Vamos lá? Sacerdócio. Diga assim comigo, há uma veste no meu corpo espiritual de um sacerdote. Amém? Leia sobre o tabernáculo, você vai ver a veste do sacerdote. O sacerdote ele carregava aqui na roupa dele, no peitoral, uma roupa com 12 pedras preciosas, que são as mesmas 12 pedras lá das 12 portas da Nova Jerusalém, do Apocalipse. Essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Hoje, nós, como sacerdotes lavados, redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, o que esse me fala? Que eu preciso carregar no peito o corpo de Jesus Cristo. Os meus irmãos, a igreja, tem que estar aqui encostado no coração. A minha missão, Provérbios fala assim, que eu preciso escrever nas tábuas do meu coração. Atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração, e você vai achar graça diante de Deus e dos homens. Quem precisa aqui arrumar graça diante de Deus para alguma situação na sua vida? Você quer achar graça diante de Deus? Carregue as causas de Deus no seu coração. Essa é a maior forma de você arrumar graça diante de Deus. Parar de pensar só nas suas causas e você se tornar intercessor da causa do outro. 1 Pedro 2, 4 e 5 fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitado sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecer o quê? Olha lá na parede. A lei do aprendizado é a repetição, amém? Vamos lá? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sabe por que Satanás não quer deixar a gente jejuar e orar? Porque ele sabe o poder que tem na bomba do nosso jejum e na bomba da nossa oração.
Por isso Satanás sempre ofereceu e sempre vai oferecer manjares. Vai tentar fazer com que você fique com muita dó de você mesmo. Vai tentar fazer com que o seu celular não desperte, que você não escute, que você vai lá e põe assim, adiar mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E daqui a pouco você está um crente envergonhado, fraco, raquítico na fé. Porque você não sabe orar com sabedoria e não sabe batalhar como você deveria batalhar. Oferecer sacrifícios espirituais. Vamos para Jonas? Diga comigo, o jejum e a oração são um sacrifício. Isso faz parte da minha missão de sacerdote. Estava agora há pouco, antes do culto, falando com o pastor Gustavo, né? O Gustavo é um engenheiro, mas a engenharia, o Gustavo não é engenheiro lá e pastor aqui, ele é o mesmo Gustavo. Ele é o mesmo pastor, eu não sou a Luciana lá e outra Luciana aqui, eu sou uma pessoa só. Você que precisa entender, meu irmão, e sair desse conflito, que tudo na sua vida está envolto na mesma missão. Sacerdotal. Você está me entendendo? Sacerdotal. Qual é a missão que o Senhor desempenhou para você na terra? O que é que o Senhor confiou na sua mão para você desenvolver na terra? Você precisa entender isso, porque o dia que você fizer isso, você vai ser feliz. Você vai estar resolvido dentro da sua identidade pessoal. E você vai ver que em todo tempo, aí você vai entender o que significa orar sem cessar em tudo a graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu posso estar trabalhando, mas eu estou orando em todo tempo. Quem está me entendendo? Que além de ter aquele tempo no secreto, além de ter um tempo coletivo como igreja, eu também tenho que ter todo tempo no Espírito. Aqui nós temos mais uma situação. Irmãos, esse jejum, ele me intriga. Como mãe, ele me intriga, até como pediatra, ele me intriga. Como é que você põe um bebezinho para jejuar? Né? Os cachorros lá de casa, os bichos são gordos, eles comem abobrinha, cenoura. O que der para aqueles cachorros, eles comem. Mas aqui até os cachorros, até os animais jejuaram. Já pensou, pastor, dos passarinhos de jejum um dia? Ninguém come. Diga assim comigo, faça assim, existem níveis de demônios. Existem níveis de destruição de demônios na sua vida. E se você não se arrepender, como o rei de Nínive se arrependeu, irmão. Se nós não nos convertermos como o rei de Nínive se converteu, esse nível de obra de diabo não será destruído. Aqui eu fico impactada com o nível de batalha e de unidade. Vamos repetir essa palavra? Unidade. Por que não dizer unanimidade? Jonas, capítulo 3, todo mundo sabe a história, não preciso repetir. Vamos ao versículo 5. Interessante que aparece aqui no versículo 4. Olha aqui, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha aí a coisa do 40 aparecendo mais uma vez na Bíblia. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais,
nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto. Imagina o barulho que esses animais não fizeram preso um dia inteiro. Nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu caminho e da violência que está nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o... Cadê os homens desse lugar? Homens, levante suas mãos e fala assim, foi-nos dada uma autoridade de reis sobre as nossas casas. Amém, irmãos? Meu irmão, olha aqui o poder que você tem na sua mão, que eu, graças a Deus, eu não tenho. Eu fico feliz com isso. Eu fico feliz de saber que o Voneir tem um poder que não foi concedido a mim. A ele foi concedido. Agora eu preciso auxiliar o meu esposo em exercer essa autoridade que ele tem. Olha aqui o que você pode fazer na sua casa, na sua família. Porque aqui o rei tinha essa autoridade. Alguns aqui, talvez até algumas mulheres, estejam viúvas, separadas. Então é você que tem autoridade na sua casa. Exerça essa autoridade, faça. Na sua empresa, onde quer que você esteja. Onde é que Deus te concedeu uma autoridade, meu irmão? Olha aqui. Que Deus mudou a opinião. Está vendo por que lá em Mateus, a gente parou para falar assim, olha, que o que dois concordarem, aqui houve uma concordância maravilhosa. Você quer ver um outro lugar que aconteceu um jejum coletivo tremendo e poderoso? Vamos lá para Esdras. Esdras, Neemias, Ester. Profeta Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Esdras foi profeta numa época terrível. Deus sempre levanta o remanescente fiel, amém, irmãos? Quantos creem que Deus vai trazer um avivamento nesse tempo em todas as nações da terra, em nome de Jesus? Eu creio que todo joelho se dobrará, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que o Senhor vai derramar do Espírito dele ainda, sobre toda a carne, ainda antes de nós sermos arrebatados, ainda temos escolhido para o Senhor derramar o Espírito Santo dele, e nós vamos operar as maravilhas em nome de Jesus. Você crê? Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos creem nisso? Você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, toda a minha casa, toda a minha descendência do Voneir, dos meus irmãos que estão aqui, nós serviremos ao Senhor. Esdras, capítulo 8, versículo 21, então, olha o ministério do profeta. Apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto lá já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, o que, irmãos? E o que? Você poderia segurar a mão do seu irmão e falar assim, meu irmão, que tal se a gente jejuar junto? E a gente pedir a mesma coisa, hein? O que você acha desse negócio, hein? O que você acha disso, irmão? Será que o Espírito Santo não está querendo falar alguma coisa conosco, não? De 2 a 3, o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Você, o seu irmão e Jesus. 3. Diga assim comigo, orar e jejuar
É uma escolha da forma como nós vamos vencer a batalha. Esdras tinha uma admiração do rei. Ele podia apelar para o rei. Rei, pois é, nós estamos precisando de um exército, de cavalo, de flecha, de lança, nós estamos precisando de algumas coisinhas meio básicas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vamos fazer outra coisa. Porque a Bíblia diz que vão ao socorro do homem. A Bíblia diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Na hora dessas decisões que você tomou, que você não devia ter tomado, ou que você tem que tomar, o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia. Que tal, meu irmão? A gente errou, beleza. Erramos. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o caminho de volta? Vamos de volta às veredas antigas? Vamos jejuar, orar? Vamos nos humilhar? Casais que estão aqui, vocês já erraram, então agora se arrependam, peça perdão, porque o Senhor vai consertar se você se arrepender. Ele é misericordioso, irmãos. Amém? Vamos lá para Mateus capítulo 6. Não sei, eu sinto o Espírito de Deus convocando famílias. Deus convocando famílias com propósitos junto, em família. Eu vejo, assim, isso acontecendo aqui nessa noite. Começar na nossa própria casa. Diga assim, tem oração e o jejum coletivo, mas tem oração e jejum secreto. E o teu pai que te vê em secreto te... Você precisa ter mais intimidade. Você precisa desenvolver os seus segredos com Ele. Você precisa deixar de ser hipócrita. E mostrar para os outros que você ora. Você precisa crer. Certeza que quando você está lá no seu quarto, fechada a porta, Ele nos ouve, irmãos. Ele escuta a nossa oração. Ele vê. Ele sabe. Irmãos, isso é um descanso tão grande para o meu coração, de que eu não preciso ser aprovada pelos homens, eu preciso que Ele me veja. Irmãos, a oração no secreto, ela tira a nossa hipocrisia. Ela tira o nosso farisaísmo. É engraçado a Bíblia, né? Tem hora que é para todo mundo pôr pano de saco, orar todo mundo junto, até os cachorros. De repente, Jesus fala assim, olha, eu vou ensinar vocês. É muito interessante, é muita riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Qual a recompensa que você quer das suas orações? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que vê todas as coisas, Pai. O Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Ele é o Deus que te vê. Hoje à tarde eu fiquei muito feliz com a resposta de uma oração.
Teve uma pessoa, um médico, nosso amigo, que foi conosco para a África, solteirão. E eu sempre está aqui nesse caderninho aqui, ó. Está nos caderninhos lá o nome dele. Pela salvação da vida dele. Senhor, fazer esse rapaz casar, Senhor. Vai casar, ficou noivo. E hoje ele falou assim, Luciano, quero te agradecer pelas suas orações. Porque eu fiquei noivo. Irmãos, ele reconheceu que esse noivado veio de uma resposta de oração. Olha que coisa. É engraçado como às vezes quem não está na luz dá mais valor à oração do que a gente. Diga assim comigo, uma oração recebida é uma vitória conquistada. Abra comigo em João capítulo 6. Ore por alguém, irmãos. A sua oração pode dar um casamento feliz para uma pessoa. Diga assim, as minhas orações são libertadoras. Diga assim comigo, as minhas orações, elas tiram os cativos do cativeiro. As minhas orações, elas libertam os encarcerados. As minhas orações abrem os olhos dos cegos. Ai, mas eu fiquei tão feliz hoje com o noivado daquele rapaz. Como eu fiquei feliz. Falei, meu Deus, ele está começando a enxergar, ele vai chegar lá. E eu já falei para ele, você vai ser crente, não tem jeito. Você vai ser crente, não ser irmão, ainda vou ver ele sentado aqui. Pregando o evangelho, ele veio aqui uma vez, na verdade. João capítulo 6, versículo 11, diga assim, enquanto eu oro, os milagres acontecem. O Senhor tira toda a murmuração da nossa boca e toda a incredulidade do nosso coração e da nossa mente. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos a sabedoria de transformar nossas batalhas, nossas tristezas, nossas angústias, nossos desertos, num caminho de oração e de fé, diante da Tua presença, que nós possamos transformar nossos desertos em rios na Tua presença, Pai. Chorando na Tua presença, porque a Tua palavra diz que aquele que semeia chorando, colherá com alegria os frutos, Pai. E eu posso contemplar isso em nome de Jesus. João 6,11, estava todo mundo com a barriga vazia, morrendo de fome. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-lhes entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quantos já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Diga assim comigo, todos os milagres de Jesus foram feitos em uma oração. E uma palavra liberada. Levante a sua mão comigo e diga assim comigo, a minha boca, ela é uma espada. Sempre que eu lanço uma palavra, sempre que eu lanço decretos de oração, eu estou escrevendo uma nova história na vida de pessoas. E o testemunho de Jesus é glorificado através disso. Quem é que foi glorificado através dos milagres de Jesus? Deus foi glorificado. Você quer que o Senhor seja glorificado? Abra sua boca para que o pão seja multiplicado. Abra sua boca para que os milagres aconteçam através das suas orações. Vamos lá em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Quantos têm oração de fé aqui nos seus lábios em nome de Jesus? A oração de quem curará o enfermo, irmãos? A oração da... Diga assim comigo, há uma maneira mais sábia de orar. Nós precisamos aprender essa maneira. Então eu não posso orar de qualquer jeito.
É a oração da fé. A oração da fé. Tiago 5, vamos do 13 em diante. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Tem alguém sofrendo aqui, irmãos? Pode levantar a mão. Eu tenho sofrido. Alguém tem sofrendo aqui? Eu só estou sofrendo. Gente, ninguém sofre, glória a Deus. Que igreja sem sofrimento? Eu acho que o pastor está cuidando muito bem da igreja. Acho que os pastores estão cuidando demais do rebanho, viu? Aleluia. Está sofrendo é para fazer o quê, irmão? Pelo amor de Deus. Antes de fazer o empréstimo no banco, primeiro faz oração. Não é não? Antes de pegar dinheiro emprestado com a agiota, vai orar primeiro. Aí o crente está sofrendo, está devendo, vai lá na agiota pegar dinheiro, é 10% emprestado. Eu estou mentindo ou estou falando verdade, irmãos? É. Está faltando provisão. Ore. Não tem mistura? Ore. Está doente? Ore. Brigou com a família? Ore. Bateu o carro? Ora primeiro. Saiu de casa? Ore. Está sofrendo? Ore. A primeira coisa quando você sofrer, diga assim, faz número 5 para mim. Faz assim com sua mão. Toda vez que vem uma palavra ruim, um pensamento ruim, a minha mente tem 5 segundos para agir. Você sabia disso? A neurociência já provou isso? Você tem 5 segundos para pensar a primeira coisa que você vai, a primeira reação que você vai ter. Então, primeira coisa, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me socorre agora, o que é que eu faço aqui? Depois você vai pensar o que é que você vai fazer. Ore. Está sofrendo, ore. Vamos lá. Está alguém alegre? Cante. Nisso aqui a gente é bom, né, irmãos? Graças a Deus. Está alguém entre vós doente? Chame quem? Chame os presbíteros da igreja e estes façam o quê? Você reparou que a palavra oração já apareceu 2 vezes? Em texto bem pequenininho? 2 vezes, vai contando aí. Sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E o que, irmão, salvará? Diga assim, a palavra oração já apareceu 3 vezes. A oração da fé salvará enfermo, o Senhor o levantará, amém? E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão o quê? Aí versículo 16, confessai, pois, vossos pecados uns pelos outros e fazei o quê? Orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia o quê? A súplica já é um outro nível de oração, não dá tempo de falar hoje. Então, quer dizer que em 4 versículos a palavra oração apareceu quantas vezes? Alguma coisa o Senhor está querendo falar com você e comigo. Ore. Vamos lá em Lucas capítulo 6, estamos terminando. Mas vocês não estão cansados não, né, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas. Ore. Ore, está doente, ore, está alegre, canta. Está sofrendo, ora primeiro. Está em pecado, ora também. Vai orar. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de... E fez o que mais, irmãos? Tem aquela música, né? Da nossa amada Ludmila. Eu passaria uma noite inteira te adorar, né? Irmãos, Jesus tinha uma grande decisão para tomar aqui nesse dia. A decisão era, eu só tenho 3 anos, meu tempo é pouco, eu não posso errar nas pessoas a quem eu vou delegar a minha tarefa. E o que ele foi que ele fez? O pessoal do louvor pode ficar aí ainda, pode ficar aí.
E o que foi que ele fez? Ele passou uma noite para amanhecer o dia e ele... Você precisa decidir uma coisa que vai ser muito impactante para sempre. Passe uma noite inteira orando. Passe um dia inteiro orando. Passe 3 dias orando e fala, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio daqui. Eu não decido. Até o Senhor falar comigo igual essa luz que está brilhando, igual o sol do meio-dia. Pastor Luciana, eu vou fazer essa prova com Deus? Sim, meu irmão, faça. Porque uma decisão errada, quem já tomou decisão errada aqui sabe do que eu estou falando. Aí ele vai, desce e escolhe os meninos, os discípulos dele. Vamos lá em Tiago 4:15. Vamos voltar para Tiago. É Tiago abençoado, né? Morreu rápido o apóstolo Tiago. Mas o pouco que ele passou aqui nessa terra, ele deixou uma mensagem viva até hoje para nós. Louvado seja Deus. Porque Jesus não errou na escolha de Tiago, né? Depois de passar uma noite orando, escolheu certinho. Tiago 4:13, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Fazendo planos, né, irmãos? Normal. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor... não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Está vendo? Como a gente fala, se Deus quiser. Vai para o mesmo capítulo 4, versículo 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, e quando pedis não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos... Quem pode dizer misericórdia, igreja? Como diria o pastor Elias, né? Misericórdia, igreja. Precisamos orar com sabedoria, amém? Levanta suas mãos, fala, Senhor, me dá sabedoria. Ai, irmão, peça isso para Deus agora, sabedoria para você pedir. Dá-nos sabedoria para orar conforme a tua vontade, Senhor. Nós cantamos aqui que o nosso coração é teu, Senhor, para sempre. Então eu quero te pedir que as nossas orações sigam o teu coração, sigam o teu querer, sigam a tua vontade, para que essa igreja avance, Senhor. Para que os líderes dessa igreja, todos nós, sejamos conforme o teu coração. Irmãos, essa igreja tem a missão de ir até os confins da terra. Eu quero te dizer como uma profeta nessa noite, chegou o tempo, e agora, de você deixar de tomar leite e se tornar mais adulto. Se chegou a hora dessa igreja não precisar mamar tanto. Amém? E de você começar assim a andar com as pernas, sabe? Não tem que ficar convocando toda hora. Mas você escutar o Espírito Santo e falar, hoje tem oração, vou lá na igreja. De sexta-feira, não precisa nem ficar pondo mensagem no grupo, irmãos, tem oração. Você já está convocado dentro do seu espírito pelo Espírito Santo. Não precisa do seu líder falar para você que toda quarta-feira a gente vai jejuar, toda quinta, não. Você já acorda e fala, o Espírito Santo, parece que eu estou sentindo um negócio assim. Sabe, assim, parece que eu estou escutando. É Ele mesmo que está falando. Pode falar, eis-me aqui, Ele está falando, sim. Isso é maturidade.
Por causa de Apocalipse capítulo 5, vamos terminar com esse texto. Venha o teu reino sobre nós, Senhor, aqui na terra como ele é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas de oração, as nossas dívidas de intercessão com o Senhor. Perdoa nossos pecados como nós temos perdoado os que eles nos ofendem. Nos deixa cair em tentação, Senhor, mas nos livra do mal. Olha que coisa maravilhosa. O que acontece lá, lembra de Efésios capítulo 1? O que acontece nas regiões celestiais. Apocalipse 5, 7. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles o quê? E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura, como eu disse no começo, criatura que a gente nem sabe qual que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E todo bem, os anciãos prostraram-se e os adoraram. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus,